Senhor hoje? Abba significa Pai. Ele é o nosso Pai amoroso e verdadeiro. Vamos voltar ao nosso estudo, vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos relembrar do estudo passado que nós estávamos falando sobre Naamã. Quem lembra? Quem estava aqui? Amém. Nós estávamos falando, pode colocar o 124, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando sobre Naamã e agora vamos relembrar sobre a conversão de Naamã. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente prega sobre Naamã, a gente fala do milagre que ele viveu. E a gente precisa lembrar que esse milagre foi além da cura física, alcançou também o seu espírito, aleluia. Então, vamos ler dos versículos 15 ao 19 de 2 Reis, capítulo 5. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Diga aleluia. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. Eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Eliseu recusou a recompensa de Naamã, porque nada podia comprar o favor de Deus. Nada pode comprar o favor de Deus. E quando a pessoa está à beira da morte, a pessoa quer dar tudo para poder ser livre daquela morte. Mas para o Senhor nada disso importa. O que importa é a fé, porque a fé é que salva o doente. Amém? Em Jesus Cristo. E Naamã fez a grande declaração: não há Deus senão em Israel. E nesse texto a gente vê que ele quer comprar um pedaço de terra. E ele diz que ali ele ofereceria sacrifícios ao Senhor. Ele iria cultuar ao Senhor naquele lugar. Mas ele, como comandante do exército sírio, ele muitas das vezes tinha que acompanhar o rei para apresentar o rei o sacrifício ao Deus sírio. Então, muitas das vezes, ele tinha que entrar no templo de Rimom, ele tinha que estar ali observando aquela liturgia de adoração àquele Deus. E ele já pede desculpas, ele já pede perdão ao Senhor. Ele diz que o Senhor me perdoe, mas pela força de minha função, eu terei que muitas vezes entrar naquele templo. Mas ele diz: mas só ao Senhor vou oferecer sacrifício. Aleluia. Ele resolve, ele decide adorar ao Senhor. Irmãos, o nosso serviço, o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor é uma questão de decisão. Nós precisamos decidir. E aí Eliseu despede Naamã. E o que acontece? Geazi vai atrás. E aí vai buscar benefício próprio. Vamos continuar lendo o texto que a gente não leu na vez passada? Vamos continuar no 20?
Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Eliseu recusa o presente de Naamã. E Naamã queria agradar realmente, não estava comprando ali o favor de Eliseu, mas estava querendo agradar porque ele já havia sido curado. Mas aí Geazi cresce o olho, diz: por que a gente vai desperdiçar tantas coisas? E vai até Naamã, primeiro com mentira. Quem mandou Geazi ir atrás dele foi Eliseu? Não. Mas ele diz: não, o meu senhor me mandou vir até aqui. E pediu 2 talentos de prata. E 2 talentos em torno, hoje atualizando, se fôssemos atualizar, seria $4.000 para 2 jovens necessitados. É muita necessidade, né? E aí pega a muda de roupa, e pega olivais, e pega outros bens, porque Naamã estava com o coração feliz. Estava radiante, porque havia experimentado do poder de Deus, da graça do Senhor. E aí, irmãos, a gente tem que estar atento, né? Para a gente não exagerar naquilo que as pessoas podem trazer de benefícios para nós, porque às vezes com um coração alegre, um coração bondoso, a pessoa abre mão, quer abençoar, e aquele que quer ser abençoado se aproveita para pegar um pouquinho mais, né? O que aconteceu? A eficiência do ministério de Eliseu estava ali pesando. E por causa disso, Eliseu transferiu a lepra de Naamã para Geazi. Para Geazi e a sua descendência. Preste atenção. Existem pecados tão graves que nós cometemos, e aí não estou falando só aquele de atitudes, não, que do nosso coração, que nós abrimos uma porta de legalidade para Satanás se aproveitar e transferir para a nossa família. Porque a gente diz o seguinte: não há maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Pode dizer amém. Amém. Porque foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, todo pecado foi deixado, o Senhor quebra todo tipo de maldição e louvado seja o nome do Senhor. Mas depois do nosso caminhar, a gente começa a desvalorizar a ação de Deus, os atos de Deus,
E a gente abre uma porta da legalidade a Satanás. A gente deixa o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, e aí não estou falando só das pessoas, não, de Acabe e Jezabel. Estou falando do espírito que atuava sobre eles e que ainda atua nos dias de hoje. A gente deixa esses espíritos encontrarem legalidade na nossa vida. E aí a gente abre uma porta para que isso também encontre a nossa família, os nossos filhos. Mas em nome de Jesus, irmão, se você está ouvindo isso, o Espírito Santo está te dando o privilégio de você quebrar todo tipo de maldição na vida da sua família. A pessoa é alcoólatra, o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, então o filho vai ser alcoólatra. Não, se encontrou Jesus, a maldição é quebrada e a gente precisa manter isso. Glória a Deus. A gente precisa estar atento quanto ao engano de Satanás, que monta um ardil em torno da nossa vida e da nossa família. E aí, Satanás, às vezes, está nem te preocupado de te tirar da igreja. Ainda deixa você continuar servindo, né? Porque ele já entrou e já pode fazer a arruaça que quer. Mas, em nome de Jesus, ele está amarrado na nossa vida. Amém? O nosso serviço, o nosso cultuar, ele precisa estar motivado pelo amor, pela nossa devoção ao Senhor. Quando estivermos servindo, nós precisamos consultar o nosso coração e ver a motivação do nosso coração para o serviço. Por que estamos fazendo? Bem, vamos ler agora no capítulo 6. Passando agora para um ponto que a gente ainda não tinha passado, no 124, coloca para mim ali, para mostrar que a gente vai agora para o item 6, que Deus permite que Eliseu recupere o machado. Você vai dizer assim, mas esse milagre aí é um milagre muito, sei lá, recuperar o machado? Vamos ler. Eu até preguei recentemente sobre isso na Santa Ceia. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles a viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Interessante que Eliseu sai com os jovens profetas, porque eles observaram que o lugar que eles estavam estava apertado. Então, eles chamaram Eliseu e disseram assim: a gente tem uma solução. E Eliseu disse: ótimo, então podem ir, podem fazer. Mas eles disseram: nós não queremos ir sem o Senhor, profeta. O Senhor precisa nos acompanhar. Irmão, se você sair numa missão, esteja sempre debaixo da autoridade do profeta. Procure andar sempre com ele. Não vai sozinho, não, que você vai na sua força. Sabe? E tem coisa que a unção sacerdotal precisa estar ali. E aí, quando o ferro do machado cai no rio, o profeta estava ali para dar a resposta certa. E aí, o machado flutua. Você já viu ferro flutuar, irmão? Não tem como. Algumas pessoas acham esse milagre um milagre muito simples, mas não é. Esse milagre é um milagre muito intenso, porque fez um ferro flutuar. E por quê?
Porque havia uma obra para ser realizada. Havia a expansão do reino para ser executado. E deixar um deles sem a ferramenta de trabalho poderia atrasar a obra, poderia parar a obra, poderia trazer um escândalo, porque o cara não ia ter o ferro do machado para devolver. E aí quem emprestou ia dizer assim, ué, mas eu não te emprestei para a obra? E você agora não devolve? A obra ficou com material? Olha, irmão, o testemunho de vida que nós temos que dar. Ah, é uma bobagem, caiu, pegou o dinheiro emprestado, irmão? Paga. Não tem como pagar, não pega emprestado, peça. Diga para a pessoa, eu não posso te pagar. Estou numa emergência. Você pode me dar um dinheiro? Aí a pessoa pode até te dizer, eu te dou, você vai lá em casa e limpa o meu quintal. Vai, irmão. Limpa o quintal. Mas dizer, me empresta e não pagar, irmão, pode ser 10, pode ser R$2. Pague. Há um testemunho da obra de Deus que você está dando. Aleluia. Deus queria também mostrar ali para aqueles jovens profetas o seu cuidado com o serviço deles. Deles acharem, nosso serviço tão simples, derrubar madeira, fazer uma casa. Deus ia se importar com isso? Não, Deus se importa com tudo que a gente faz. A gente precisa estar com o coração na obra. E aí Deus terá cuidado por causa da obra. Porque Deus zela pela sua palavra, Deus zela pelo cumprimento daquilo que Ele diz. Deus vai fazer, e se você se envolveu na obra, Deus vai alcançar a sua vida, porque você está envolvido na obra. O pastor Edilson sempre fala, se envolva com o reino, porque o reino vai se envolver com você. Amém? Quando a gente estava para comprar isso aqui, a gente fez uma campanha, levantou dinheiro, você conhece toda a história, mas chegou num ponto que não tinha mais de onde tirar recursos. E aí, no culto de consagração, eu estou bem resumindo, o Espírito Santo, eu estava super triste que a gente não ia poder comprar isso aqui. E o Espírito Santo disse assim, não, o recurso está aqui dentro. Eu disse, como, Senhor? A gente já fez de tudo que a gente podia fazer. E aí eu falei para a igreja, o Espírito Santo mandou dizer que o recurso está aqui dentro. Quem é que pode emprestar? Não quero saber quando. Quem é que pode emprestar? Porque nós vamos pagar. E as pessoas levantaram a mão e nós recolhemos esse dinheiro, Deus abençoou e moveu, nós conseguimos completar o dinheiro para dar de entrada, glória a Deus. E eu disse para as pessoas, só posso pagar em 20 vezes. Você quer emprestar? Irmãos, teve gente que emprestou 400 e teve gente que emprestou 40, 50. Da mesma forma foi pago. Mas nós pagamos tudo que dissemos que tinha que pagar. Por quê? Porque é o nome do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Agora, no item 7, a gente está só passando nos outros milagres de Eliseu. No item 7, diz, Deus usa Eliseu em uma armadilha para os invasores sírios. É interessante a gente ver isso, porque hoje Tiago estava orando e dizendo assim, Senhor, me deixa ser voz do Senhor. Irmãos, o mundo está sendo envolvido cada vez mais por Satanás, que quer também invadir a igreja, tomar a igreja, neutralizar a igreja. E nós precisamos nos colocar na posição de sermos atalaias, de dizermos assim, ei, olha lá, o inimigo está vindo desse lado. Ao invés da gente ficar prestando atenção na roupa de quem vem,
prestar atenção no carro, a gente precisa estar atento no mundo espiritual para poder alertar o povo contra as armadilhas de Satanás, porque cada vez tem mais armadilha pelo caminho. Então vamos ler o papel de Eliseu como informante. Olha isso, capítulo 6, versículos de 8 a 14. Achou? Diga eu. Isso, então vamos. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O líder de Israel sempre era avisado pelo profeta das guerrilhas que a Síria levantava contra Israel. E todas as vezes os planos daquele rei, eles eram frustrados. Por quê? O profeta recebia a orientação de Deus. Mas por que o profeta recebia a orientação de Deus? Diga assim: porque ele estava ligado. Tem que estar ligado, irmão. Deus não vai ficar falando com você se você não está ligado, não está prestando atenção. Está envolvido com outras coisas da vida? Tem que estar ligado nas coisas do Senhor. E aí Israel conseguia se livrar das armadilhas, porque Eliseu informava. E o rei da Síria ficou sabendo que quem contava tudo era o informante Eliseu, que estava lá em Dotã. Vamos continuar a leitura. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria, e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas sírios em Israel, na terra de Israel. A gente sempre fala dessa passagem, né? Que o moço de Eliseu,
se assustou com o exército que estava cercando Eliseu. E a gente já viu por que isso aconteceu. E o exército estava todo formado, e Eliseu vai orar. Eliseu vai orar para que o exército chegue? Não, Eliseu vai orar para que o moço conseguisse ver o mundo espiritual. Tem coisa que a gente não consegue ver no mundo espiritual, porque os nossos olhos estão fechados no mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. O que nós precisamos pedir ao Senhor é que os nossos olhos sejam desvendados para vermos o mundo espiritual. O que vai mudar a nossa postura. Porque às vezes somos inseguros porque não sabemos o que temos pela frente. Às vezes não somos ousados para entrar num caminho que ainda não conhecemos. Somos tímidos e deixamos de vencer algumas batalhas por causa disso. Agora, quando pedimos ao Senhor discernimento, visão espiritual, para conhecer o que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos, a ousadia começa a fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque sabemos que o exército do Senhor está lá. Sabemos que quando entrarmos naquele caminho, o Senhor estará na nossa frente, porque podemos ver o mundo espiritual. Mas o nosso entendimento fica fechado. E o Senhor, Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos daquele jovem. Aquele jovem que estava assustado. E aí ele viu que o que estava com eles era muito maior do que aqueles que estavam ali ao redor que ele podia ver. Olhos abertos. Nós precisamos disso para esses finais de tempos. Olhos abertos. Para conhecermos qual a batalha que nós vamos lutar. Qual a guerra que nós vamos enfrentar. Ou aquela guerra a gente só descansa porque é do Senhor. Ou aquela guerra a gente não guerreia porque é uma guerra nossa. E a gente não precisa ficar lutando a nossa guerra, irmão, porque a nossa guerra é do Senhor quando estamos nele. E a gente precisa saber qual é a dificuldade. E aquele jovem, ele não tinha condições de avaliar, porque ele não podia ver. Quando você estiver orando, peça sempre, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver a tua ação, os seus recursos, porque o recurso do céu, irmão, não é para ficar lá em cima embelezando o céu, que já é bonito demais. O recurso do céu é para a igreja. Os anjos do Senhor é para guerrear pela igreja. São seres ministradores para ministrar em favor daqueles que vão herdar a salvação. Quantos vão herdar a salvação aqui? Quantos já herdaram? É sua, tem certeza disso? Então os anjos do Senhor estão a nosso serviço. Aleluia! Glória a Jesus! A gente precisa abrir os nossos olhos da fé. Porque os recursos do céu já estão disponíveis. E nós precisamos ver a força do poder de Deus. Os jovens profetas que eu mandei para vocês, falando sobre batalha espiritual de Efésios 6, 10 a 12. Quando o apóstolo escreve e diz da força do poder de Deus, está disponível à igreja, foi dado à igreja. Diga, há uma força no nosso meio. Você acredita nisso? Aleluia. E aí, do mesmo jeito que o profeta orou para os jovens ter os olhos desvendados, agora ele ora para que aquele exército tenha os seus olhos vendados. Fique cego, para que não veja. A gente sabe de muitos testemunhos que acontecem, principalmente de missionários que são perseguidos. E um deles contava que estava na porta da sua casa e estava sendo perseguido.
e bateram na porta de sua casa. Ele deixou a família dentro e disse assim, eu vou me entregar, não quero colocar vocês em risco, então fiquem aqui dentro e eu vou me apresentar a esses homens que vieram aqui. E ele abriu a porta da casa e ficou na porta da casa, esperando ser preso. E aí os soldados, os policiais, estavam na frente conversando e disseram, não adianta insistir, não tem ninguém em casa. Então a gente volta num outro momento, porque não viram o homem de Deus. Deus abre os olhos e Deus fecha os olhos. E aquele exército, um grande exército, ficou cego pelo poder de Deus. E aí o profeta Eliseu fez o quê? Vem cá que eu vou mostrar para vocês o caminho. E leva aquele exército todo até Samaria e apresenta ao rei o exército todo cativo, todo mundo ceguinho, sem saber o que fazer. E o rei diz, agora eu vou passar o cerol em todo mundo. Vou matar todo mundo. A gente no Novo Testamento fala, nossa, a luta não é contra a carne e o corpo, mas contra potestades. E aí Eliseu disse assim, negativo. Eles foram trazidos aqui como hóspedes. Vamos mostrar para eles o amor de Deus, a bondade de Deus, através do povo de Deus. Prepara um banquete e serve. Quê? Eles vieram para matar e a gente vai servi-los, irmãos? O que nós temos é para servir ao mundo. Mesmo que o mundo nos odeie, o que Deus nos dá é para servir a esse mundo. Ver o invisível. Ter fé que Deus está conosco. E oferecer às pessoas aquilo que temos recebido de graça. É um papel de evangelista. É o papel da igreja. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos oferecendo às pessoas? Como é que estamos servindo a nossa comunidade? Como é que estamos atendendo às necessidades daqueles que estão aqui, no nosso bairro? Não precisa nem chegar tão longe. É dever da igreja servir. Ah, mas eles não gostam de nós, eles nos perseguem. Pode ser o que for. Perseguiram o próprio Cristo e o crucificaram. Mesmo assim, ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles são movidos pelas astúcias do inferno. Glória a Deus. Ainda dá para a gente chegar mais adiante. O slide 125, o item 8, vai falar, Deus usa Eliseu durante o cerco de Ben-Hadad e Samaria. Ben-Hadad, lembra aquele homem mau? Vinícius até pregou e fez menção dele aqui no domingo. Aquele rei mau, ele agora se levanta contra Samaria. E quando a gente fala Samaria, Samaria é a capital do Reino do Norte, de Israel. Então, a gente está falando que ele se levanta contra o reino de Israel. E aí, houve algumas condições criadas pelo cerco. Eliseu declara que o cerco logo terminará. Está aqui, Os 4 leprosos, surgem 4 leprosos. Tem gente que a gente quer ficar longe dela, mas ela, de repente, essa pessoa é que tem a mensagem de salvação para a nossa vida. E o fim do cerco. E depois, Eliseu vai voltar a se encontrar com a sunamita, que talvez a gente chegue lá hoje. Entrou Israel, depois dessa questão, depois dos soldados terem sido levados cegos para Samaria, depois que passou todas essas fases que nós estudamos, os milagres que aconteceram, surgiu um período de paz, de tranquilidade. Mas Ben-Hadad se levanta novamente contra Israel e monta um cerco na cidade, impedindo que qualquer coisa entrasse ou saísse da cidade. Aí tudo bem.
Se é um cerco de alguns dias, tá bom, a cidade sobrevive. Ali tem recursos, tem um comércio funcionando. Mas diz que ele chega com toda a sua tropa. Então, ele estava disposto a ficar ali por muitos dias. E a capacidade de Samaria resistir a muitos dias de um cerco militar já seria mais complicado. Por quê? Onri, lembra de Onri? Ele que edificou Samaria, colocou Samaria numa posição que seria, se eles quisessem, as pessoas teriam muita dificuldade para acessar. A mesma coisa se eles quisessem sair. E aí o cerco se monta em torno de Samaria. Leia comigo 24 a 31 do capítulo 6. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte de um rabo de esterco de pombas, olha isso, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O cerco exauriu os recursos de Samaria. E ficaram vendendo a carne de jumento, ao ponto de uma cabeça. Jumento era um animal impuro. Irmãos, daquela região, a pessoa chegar ao ponto de comer um animal impuro, estava numa situação muito difícil. E eles chegaram ao ponto de vender por $50 de prata uma cabeça de jumento. Eles ainda diziam aí que uma tira de esterco de pombas era vendido como comida. Depois de tantos milagres realizados pelo Senhor, depois de uma situação tão intensa, espiritualmente falando, vívida, agora eles passam por um cerco que o próprio Eliseu disse que ia acontecer. Por isso que o rei fala aqui: hoje ainda a cabeça de Eliseu não vai ficar sobre o seu pescoço. As mães se voltaram para o canibalismo, que é difícil, irmão. Se a mãe não deixa nem ninguém dar um tapa no filho, imagina com o meu filho dela. Por mim, eu ia dizer assim: não, vamos cortar o braço ao meu, depois corta a perna sua, agora comer meu filho, vai não, né? Mas eles estavam no extremo de fome tão grande que a mente já não funcionava adequadamente. Porque a fome leva à desorientação. E aí elas combinam. Vamos fazer o seguinte: a gente come seu filho hoje, quando acabar, a gente mata o meu filho e come o meu. Só que a segunda, meio que esperta, não deixou comer o filho dela, escondeu. E o rei está passando pelo muro e chama o rei. E o rei ficou agoniado com aquilo. E diz que ele rasga a veste. E quando ele rasga, por baixo da veste real, já havia uma veste feita de saco. Né? Saco por causa da amargura do seu coração. Ele estava ali totalmente amargurado. Mas isso, havia já uma predição lá em Deuteronômio,
de quando a liderança rejeitasse a presença de Deus, o povo sofreria. Leia aqui na tela, Deuteronômio 28. Vamos ler os versículos 49 e 53, até 53, que vai falar dessa predição desse fato. 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruídos. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E se te artear em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em quem confiavas em toda a tua terra. E te sitiará em todas as tuas portas, e em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Era um julgamento divino, por causa da liderança se afastando da presença de Deus. Porque quando a liderança se afasta, o povo se corrompe. Louvamos a Deus por termos uma liderança de oração nessa casa, que procura estar sempre perto do Senhor, que não quer ser grande, não quer aparecer em mídia, mas quer estar na presença de Deus, dedicado à presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós somos uma igreja privilegiada, porque temos essa guarda, temos essa proteção, aleluia. Mas o rei ficou indignado e disse assim: vou mandar cortar a cabeça de Eliseu. Quando você profetiza, irmão, tem gente que vai contra, tá? Aquele que recebe a glória também recebe peso. O peso da glória. E aí, ele manda, no capítulo 6, versículo 32, o rei manda cercar onde Eliseu está. Vamos ler. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia até ele e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vamos continuar no 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eliseu conversava com os anciãos e Deus mostrou para ele que os mensageiros do rei estavam chegando e ele certamente ali estava recebendo o apoio dos anciãos, e ele diz assim: ó, coloca esse pessoal para fora, eu vou aguardar até que o rei se aproxime. Ele tomou a precaução para não ser morto antes da hora,
porque ele tinha mensagem para entregar. Irmãos, a gente não tem que temer coisa nenhuma, mas a gente tem que estar debaixo da visão do Senhor. E nem sempre a gente ficar expondo a nossa vida, tipo alguém chega com você com uma pistola, e aí? Quer atirar? Pode atirar, porque o Senhor Deus está comigo e não vai deixar nada acontecer. E pá! Vai morrer, mano. Não tem jeito. Tem que ter prudência, sabedoria, discernimento, entendimento. E Eliseu disse assim, não deixa os mensageiros chegar agora não, fecha a porta, que eu tenho uma mensagem para entregar para o rei, então segura esses caras aí fora. E aí chega o rei, se apoiando na mão de um oficial, e Eliseu vai, ungido pelo Espírito Santo, e prediz que a escassez de muitos e muitos dias de cerco, de gente está comendo cabeça de mula, comendo criança um do outro, ele diz, amanhã, nessa mesma hora, vai ter abundância. É mais que doido. Aí o oficial diz assim, olha, nem que abrisse umas janelas no céu, isso é impossível de acontecer. Irmão, se abrir janela no céu, acontece mesmo. Se Deus abrir uma janela, pode parecer impossível, mas acontece. E como é que aconteceu isso? Os preços estavam altíssimos, eu acho que a gente podia, depois de ler o trechinho, dá tempo, que é muito legal o que aconteceu isso. Do mesmo jeito que o maná desceu do céu, e a gente sabe que o maná é um grãozinho que dá numa árvorezinha no deserto, e dá aquelas féculazinhas. O milagre está onde? Que tinha fécula para alimentar milhões e milhões de pessoas. O milagre continua onde? Que na hora certa Deus mandava o vento e levava todas as féculas para o mesmo lugar. Descia do céu o maná na hora certinha que o Senhor mandava. E alimentava todo mundo e ainda sobrava. E o Senhor disse, vou fazer outro milagre de abundância no meio desse povo. Deixa eu pular isso aqui para a gente ler esse trecho aqui de 3 a 15. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém ali. Como? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei.
Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Deus faz os sírios ouvir o que estava acontecendo no mundo espiritual. Um grande exército, barulhos de carros, de cavalos. E eles disseram: pronto, o rei de Israel pediu reforço. E com essa barulheira toda, o exército é grande demais. Vamos embora. Não deu tempo nem de pegar nada, irmãos. Tamanho desespero. Vamos embora. Vamos largar tudo e vamos salvar a nossa vida. E quando os leprosos chegaram lá, o acampamento todo vazio. E eles foram, entraram, comeram. Aqueles que não tinham direito de entrar na cidade, entraram no deserto. Aqueles que não tinham direito de comer o resto da cabeça de um jumento, entraram em tendas onde havia abundância de alimento. E eles se fartaram, eles comeram, se alegraram, pegaram uma porção de bens, levaram para a casa deles, onde eles moravam, esconderam, para poder viver o resto da vida tranquilo, e voltaram para comer mais, para pegar mais coisas. E aí eles falam uma coisa muito importante no versículo 9. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Eles receberam primeiro a bênção de Deus, mas eles não podiam se calar com tamanha bênção que receberam. E eles disseram: vamos então chamar todo mundo para participar dessa bênção. Qual a bênção que você tem recebido na sua vida? O que é que Deus tem acrescentado na sua vida? Está ficando só para você? Está levando só para a sua casa? Está preparando a sua vida para viver o resto da vida tranquilo? Não, o que Deus nos dá é para compartilharmos com o seu povo. Aleluia! E aqueles leprosos disseram: não, a gente não pode se calar. Nós precisamos compartilhar dessa boa nova. As boas novas de salvação estão em nossa boca. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus legal. As boas novas de salvação estão em nossa boca. Quando você se cala, tem uma multidão morrendo de fome. Quando você fica no seu confortável, tem um povo que está se matando para sobreviver. Enquanto você está tranquilo, preparando a sua vida para o futuro, tem um povo que está perdendo a sua vida agora. E nós não podemos nos calar. Nós precisamos compartilhar da bênção que Deus tem trazido para a nossa vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Você pode procurar uma pessoa que não esteja do teu lado para ir orar com ela. Os leprosos deram a boa notícia, mas o rei ficou achando assim: nada, isso é armadilha.
Porque quando a boa notícia chega, a gente ainda acha que tem alguém armando contra nós. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, você vai levar a boa nova. Eu quero pedir para os irmãos aqui, os irmãos da igreja que estão juntos, se separem os irmãos, se juntem aqui com os meninos aqui, com os homens da Casa Cairós. Por favor, os irmãos da igreja. Traz ele também, o presbítero Tiago. Traz ele junto para orar aqui pelos irmãos. Vem cá, irmãos. Vai um monte de gente aqui para abençoar esse povo aqui, ó. Temos que cortar a maldição sobre a família deles. O mal que aconteceu com eles não vai acontecer com seus descendentes. Por quê? Porque há poder na oração da igreja. Aleluia! E se vocês crerem nisso, Deus vai agir. Não haverá continuidade nessa maldição em nome de Jesus. Comece a clamar por esse povo. Você que está aí na igreja, comece a clamar por essa pessoa que você chamou para orar com você. Abençoa essa vida. Diga para o Senhor, Senhor, dá ousadia, Senhor, para que ela possa falar da boa nova de salvação. Para que ela possa compartilhar do bem que o Senhor já tem colocado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, queremos ser uma igreja que seja atalaia no mundo, que queira compartilhar as boas novas de salvação. Apesar de todos os projetos evangelísticos que temos realizado, ainda muita gente com fome, com sede, que precisam, ó Deus, serem alcançados pelo Senhor. Tem muita gente cercado por Satanás, que está impedindo que a igreja chegue com o mantimento, que está impedindo que a igreja chegue com a palavra de salvação. Aleluia. Satanás tenta impedir que a igreja traga a palavra de cura, toque nessas pessoas, mas hoje, em nome de Jesus, nós profetizamos que o cerco será quebrado, que as fortalezas serão derrubadas, que a maldição hereditária será quebrada em nome de Jesus, não prosseguirá adiante, não afetará a descendência, não continuará, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja se coloca como atalaia nessa terra. Cada membro levantar e se coloca como atalaia nessa terra, profetizando: não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, Senhor, os nossos parentes de longe. Olha a nossa família que está longe. Em nome de Jesus também profetizamos cura. Profetizamos libertação, profetizamos crescimento espiritual, despertamento, avivamento, Senhor. Porque o Senhor tem liberado os recursos do céu. Já estão disponíveis os recursos do céu. Dá-nos ousadia, Senhor, para lançar mão desse recurso, para que o reino do Senhor se amplie, para que a casa do Senhor seja firmada, solidificada cada vez mais na rocha. Abra os nossos olhos para as armadilhas de Satanás, para os cercos de Satanás, que possamos estar com nossos ouvidos liberados para ouvir a orientação do Senhor, que possamos estar com os nossos olhos desvendados. Toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que possamos ver aquilo que o Senhor já está realizando no mundo espiritual. Que aqueles que precisam de salvação possam ver a luz do Evangelho da salvação de Cristo Jesus.
Oh, Senhor, manifesta a sua vontade aqui na terra, através da sua igreja. Somos seus, Senhor, somos povo eleito pelo Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Então usa-nos, Senhor, para que a sua vontade prevaleça. Oh, Senhor, nós agradecemos por esse culto feliz e abençoado. Que desde os momentos de oração, desde que chegamos aqui, a sua presença é real. Ah, Deus, ajuda-nos a guardar essa palavra. Guardar no nosso coração, porque o inimigo tenta tirar a semente da palavra de nosso coração. Mas se o Senhor está ministrando hoje, é porque o Senhor tem um propósito conosco, um propósito com essa palavra em cada um de nós que está aqui presente. Que o Senhor nos leve em paz e nos acompanhe. Que nos dê a semana feliz e abençoada. E que o nome do Senhor seja engrandecido através de nossa vida e nosso testemunho. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Dá um abraço no teu irmão. Glória a Deus.